Olá, amigos! O programa Turistando MCZ está de volta. E hoje nós vamos estrear mais um quadro. É o E aí, Consumidor. Nesse quadro, nós vamos esclarecer para vocês tudo sobre a legislação do turismo. Vamos lá com a gente conhecer um pouco sobre isso? Vamos conversar agora com o doutor Tiago Sampaio. Para a gente começar, vou lhe fazer uma pergunta simples, só para que as pessoas possam entender. O que é lei? Olá, programa Turistando, que conta com um grupo seleto de telespectadores. Lei, em sentido amplo, pode ser considerado qualquer ato normativo emanado do Estado, do poder público de uma forma geral, imposto coativamente pelo próprio Estado, com o objetivo de garantir a convivência pacífica do homem entre os seus semelhantes. O que é passaporte? Quais são os tipos e as cores que existem? Passaporte é um documento expedido pela Polícia Federal que consiste numa identificação para aquele que viaja para o exterior. É uma espécie de registro de identidade para aqueles que adentram no estrangeiro. 5 são os tipos de passaporte e suas cores. O comum, na cor azul, o oficial, na cor verde, o diplomático, na cor vermelha, aqueles destinados aos estrangeiros, que são na cor amarela, e, por último, os de emergência, que são os na cor azul celeste. Nós temos alguns tipos de visto: trânsito, turista e o temporário. Explique um pouco sobre cada um deles. Atualmente, a legislação brasileira prevê 7 tipos de vistos, dentre os quais os mais importantes são estes citados. O primeiro é o trânsito, que é aquele visto destinado ao turista que está em destino para uma outra localidade, ou seja, para um outro país, mas que deseja sair da área de trânsito do aeroporto. Esse é um visto dado pela Polícia Federal de, no máximo, 10 dias improrrogáveis. O segundo, mais importante, é o visto para o turista, que é aquele que vem numa viagem de lazer, que é um visto com prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. E o visto, por último, o visto de trânsito, que é aquele destinado a situações que a própria Lei 6815 de 1980 prevê. Por exemplo, o caso agora, estamos às vésperas de Olimpíadas e alguns destinatários do visto temporário são aqueles esportistas, jornalistas, e aí a lei prevê cada prazo destinado ao visto temporário. O que é estada irregular e entrada irregular? E qual o prazo para deixar o território nacional? A entrada irregular do estrangeiro consiste naquela situação em que o estrangeiro adentra no território nacional sem a competente autorização dos órgãos responsáveis por tal, que no caso é a Polícia Federal, o Ministério da Justiça. Já a estada irregular consiste no extrapolamento do prazo que o estrangeiro tem para permanecer no território nacional, de modo que, permanecendo de forma irregular, deve ele retornar ao seu país de origem. Em qualquer um dos casos, o estrangeiro tem de 3 a 8 dias para deixar o território nacional sob pena de deportação. Já que já foi falado aqui em deportação, vamos aproveitar e fazer uma pergunta sobre isso. Qual é a diferença de deportação, extradição e expulsão? Deportação consiste na devolução do estrangeiro que adentra no território de forma irregular ou aqui permanece de forma irregular. Já a extradição ocorre somente para brasileiros naturalizados, nunca para brasileiros natos, e só pode acontecer em 2 hipóteses. É quando o brasileiro naturalizado comete um crime antes da sua naturalização, ou quando ele se envolve com tráfico ilícito de drogas ou de entorpecentes, em qualquer prazo. Lembrando, na extradição, jamais pode um brasileiro nato ser extraditado. Por fim, a expulsão, que é aquela hipótese de devolução do estrangeiro que atenta contra a soberania nacional, provocando atos de desordem política ou social. Agora nós vamos conversar sobre os bilhetes de passagem. Em que situação o passageiro pode pedir um reembolso? Segundo previsão na resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o passageiro pode pedir o reembolso da passagem sempre que não for utilizado o trecho dessa passagem. E aí, tanto para a passagem doméstica quanto para a passagem internacional, é possível solicitar o reembolso, sempre atualizado monetariamente e com o valor sendo utilizado como base, o valor da data do reembolso.
Um ponto a ser ressaltado é que, em havendo cancelamento ou adiamento da passagem, do voo, a própria ANAC estabelece horários de atraso que implicam em direitos ao passageiro. Se o atraso for de até 1 hora, a companhia de voo tem que disponibilizar comunicação ao passageiro, seja internet ou telecomunicação. Se o atraso for até 2 horas, a companhia de voo deve disponibilizar um voucher para alimentação. E se o atraso se der de 4 horas ou mais, a companhia aérea deve disponibilizar um translado do passageiro até uma hospedagem, também custeada pela companhia de voo, e facultar ao passageiro o reembolso integral da passagem. Falando em transportes de animais, isso é uma pergunta que muitos telespectadores têm a curiosidade de saber. Como eles poderão ser transportados na aeronave? Ao passageiro é facultado o direito de transportar animais em voos. Entretanto, ele tem que primeiro fazer a comunicação prévia à companhia de voo e prestando algumas informações, tais como tipo do animal, o peso do animal, o peso e dimensão das embalagens que transportarão o animal. Lembrando que algumas operadoras de voo não transportam, por exemplo, animais selvagens, animais exóticos, animais considerados primatas, e ainda fazem algumas exigências, como, por exemplo, a apresentação da GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, expedida pelo Ministério da Agricultura, nota fiscal do animal, quando se trata de animal cuja comercialização é autorizada pelo IBAMA, ou mesmo um atestado de vacinação emitida por um médico veterinário com um prazo máximo de 10 dias. E quanto ao direito dos idosos, das pessoas com necessidades especiais e as grávidas? Como é que fica com relação a isso? Quanto ao idoso, ressaltando que considera-se idoso aquela pessoa que conta com 60 anos ou mais de idade, segundo o Estatuto do Idoso, é direito dele ter um acompanhante disponibilizado pela operadora de voo para prestar toda a assistência que o idoso necessita. Vale ressaltar que existe um projeto de lei já aprovado no Senado que garante ao idoso que a operadora de voo disponibilize 2 assentos gratuitos em cada aeronave para aquele idoso que, contando com 60 anos ou mais de idade, comprove ter renda máxima de valor não superior a 2 salários mínimos. Com relação às pessoas com necessidades especiais e às gestantes, além das condições necessárias ao atendimento dessas necessidades especiais que essas 2 categorias comportam, a eles é dado o seguinte direito. Primeiro, um abatimento no valor de um assento adicional, esse valor não pode ser no máximo, não pode exceder 20% do assento da gestante ou do portador de necessidade, e um desconto de no mínimo 80% no valor que se chama valor de excesso de bagagem. Atualmente, o bilhete de passagem é pessoal e intransferível, mas tramita no Senado Federal o projeto de lei 394 de 2014, que pretende possibilitar a transferência de bilhete a outro passageiro. Como o senhor vê isso? O senhor acha que isso vai trazer algum tipo de benefício, tanto para o consumidor como para o mercado? Toda inovação legislativa que traga um benefício ao consumidor e que principalmente estimule o mercado é sempre bem-vinda. Particularmente, como cliente, como consumidor, eu sempre entendi que quando eu adquiro um bilhete de passagem, eu, na verdade, estou adquirindo o direito a um assento naquela aeronave, de forma que cabe a mim escolher quem vai sentar ou não naquele assento. Entretanto, projetos de lei dessa iniciativa têm que ser vistos com uma certa ressalva. Haja vista que, se trouxer algum custo operacional para a companhia aérea, certamente, de forma direta ou indiretamente, ela vai repassar isso no preço da passagem. E aí não trará benefício ao consumidor. Agradeço pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza, doutor Tiago Sampaio, que conseguiu esclarecer muitas coisas e muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Nós que agradecemos ao programa Turistando MCZ e colocamos nosso nome à disposição sempre que necessário. O programa Turistando MCZ vai terminando por aqui. Aproveito e desejo para cada um de vocês uma Páscoa maravilhosa, com muito amor e união. Até o nosso próximo programa. Um beijo e até lá!